Oi, gente. Olha, acho um vídeo do. Eu sabia que estátua do César do acidente lá. Então, vamos ver. Você é um fodinha? É claro, eu deixo não, seu joinha. É do joinha. Esse tema foi sugerido por eles. E se você quer aparecer nessa tela, é só você comentar uma sugestão aqui embaixo ou no Facebook. No dia 13 de setembro de 1987, em Goiânia, Goiás, 2 catadores de ferro velho entraram em um hospital abandonado para recolher algo de valor que pudesse estar ali. Um desses rapazes achou que eles iam ficar ricos, pois eles encontraram uma cápsula e eles acharam que lá dentro tinham 200 kg de chumbo. Essa cápsula era feita de aço e chumbo, que pertencia a um aparelho de radioterapia que ficou abandonado ali naquele hospital. E na verdade o vilão de tudo estava naquela caixa. O cloreto de césio é um sal obtido a partir do elemento químico césio. Estima-se que o material radioativo que estava dentro dessa caixa era de 0,093 quilos de pó. É uma quantia bem pouca, né? Imagina se fosse mais. Porra, gostaria de tudo. Mas essa pequena quantia foi o suficiente para classificar esse acidente de Goiânia como nível 5. Esse acidente também será de 0 a 7, então 5 é um número consideravelmente grande, né? O acidente com o Césio 137 foi o maior do Brasil e o maior do mundo, se Brasil, considerarmos caralho. fora das usinas nucleares. Ok, agora vocês já sabem o que é, já sabem onde aconteceu, já sabem o que tinha lá dentro dessa cápsula, você já sabe o tanto que foi desastroso, e agora vamos para a história. Esses catadores de ferro velho então entraram no hospital, pegaram a peça e eles levaram para casa deles para poder abrir e ver o que realmente tinha ali dentro, né? Essa peça ficou 5 dias aberta na casa deles e foi o tempo suficiente para os dois ficarem muito doentes. E eles venderam essa peça para um ferro velho. Se eu não me engano, na época o cara pagou 1.500 conto para eles. Coisa pra caralho. O dono do ferro velho chamava Devair Ferreira. Guarda o nome Devair, que é muito importante para a história, ok? Então, ele comprou a peça e mandou 2 funcionários dele desmontar a peça, né? Para poder ver, separar, né? Poder revender e tudo mais. A desgraça mesmo começou à noite, pois o pó do Césio 137, à noite ele brilha, ele faz uma linda luz azul, uma bonitinha, fofinha. O brilho da morte. E essa luz acabou encantando o Devair, pois ele nunca tinha visto algo daquilo e fez com que pegasse a cápsula e levasse para casa. Ele ficou maravilhado com aquela peça, né, que estava emitindo ali aquela luz azul, ele não sabia o que era. Ele achou aquilo tão impressionante que quis levar para sua casa e mostrar para sua esposa. E com isso mostrou para familiares e aí virou tipo um centro turístico a casa do cara. Muitas pessoas iam lá e eles mostravam. Isso que quando ele dava uma sacudida, caía o pó do Césio. Entendeu? Porque isso era a peça. Aí ele sacudia, o pó brilhava na mão. Olha que não sei o que, olha que legal. Joaquim, olha, Mariazinha. Não ri não. E alguma dessas pessoas pegava o pó, passava na mão, falava, olha que legal, não sei o que, levava pra casa um pouquinho. E com isso já sabe, né? Já vai esparramando ali Uma pra coisa galera. que não era tão legal, que não é tão legal. Nesse turismo parentesco que havia na casa dele, o irmão de Devair, Ivo, levou um pouco de pó pra casa, pra poder mostrar para a filha dele. Tadinho, né? Ele chegou em casa, mostrou pra filha, como se ele fosse o herói, tá ligado? Olha filha, aqui, ó, que lindo. Vamos continuar com a história. Mas não foi só um irmão de Devair, não. No outro dia, outro irmão foi lá, jogou aquele pó na mão, deu uma esfregada cabulosa assim, tá ligado? Mas ele ficou preocupado. Esse cara, acho que ele entendia um pouco, ele falou, Devair, isso aqui, ó, não tá me cheirando muito bem, de onde veio isso? Guarda essa coisa, né? E aquilo ali já começou a coçar a orelhinha, o cara, não tem nada não. Mas fica na cabeça, né? O cara fica aquela preocupação. Horas depois dessas brincadeiras que fizeram com o Césio 137, as pessoas dos seus familiares, Devair, sua esposa, os parentes todos, começaram a ficarem doentes, a ter vômitos, náuseas, diarreias. E alguns dias, várias outras pessoas que moravam ali em volta já estavam passando muito mal. Com esse rastro deixado por eles, esse vai e volta de Césio pra lá, Césio pra cá, pegam as peças foram vendidas para outros locais. Em pouco tempo foram contaminados 3 depósitos, um terreno e várias casas ao redor dessas coisas, incluindo lojas, supermercados e outras coisas.
Sem contar que dias depois, essa cápsula que tinha o Césio dentro, que ficava dentro da casa de Devair, ela foi manuseada fora da casa dele. Todas as pessoas que apresentavam algum tipo de sintoma foram para o médico. E o médico, é claro, não sabia o que era, não sabia de onde vinha. E a princípio os médicos achavam que era uma doença contagiosa desconhecida. Foi aí que a mulher do dono do ferro velho, Maria Gabriela, se ligou, desconfiou e pensou, pô, essa porra aqui, ó. Depois que essa porra entrou aqui em casa, começou a e passar tá mal. todo mundo ficando doente. Ela e mais um funcionário do ferro velho pegaram essa peça e levaram para a vigilância sanitária. E ele explicou o que estava acontecendo. Chegando lá, os caras também não tinham conhecimento, né? Olhou aquilo, né? Demorou alguns dias para analisar. Ela ficou 2 dias em cima de uma cadeira em um pátio da vigilância sanitária, onde os funcionários que iam tomar um cafezinho iam lá nesse pátio. E aí o que aconteceu? Contaminou todos esses funcionários também. Sem contar que ela levou essa peça de ônibus, ou seja, contaminou muita gente no ônibus, outras pessoas que não tinham nada a ver com a história. Com alguns estudos, eles meio que falaram, poxa, isso aqui ó, parece uma peça, né, que pertence a um aparelho de radioterapia. Peraí. Eles acabaram então ligando para um medidor de radioatividade que foi até o local para averiguar, para ver se estava tudo bem, para medir os níveis de radioatividade ali presente na casa de Devair e também na peça. E descobriu que a radiação estava altíssima. Altíssima. Então, dia 29 de setembro, foi decretado estado de emergência. Então foi convocada a polícia, o exército, os bombeiros, todo mundo fez uma verdadeira operação de guerra para poder descontaminar Goiânia. Mas até esses funcionários não sabiam do que se tratava. Quando a galera chamou eles falaram que era para limpar tudo e tudo mais, que tava rolando vazamento de gás. Ou seja, os caras não estavam nem preparados, não tinha nem roupa, entendeu? O governo não quis alertar, porque quando eles descobriram, puta, Goiânia tá com estado ali um nível crítico de radiação. Vamos esconder. Vamos tentar esconder, vamos tentar abafar. Todas as pessoas dessa região foram retiradas das suas casas e levadas para o estádio Pedro Ludovico, onde passaram por uma espécie de seleção. Lá havia os aparelhos que era feita uma divisão. As pessoas que deveriam ir pro hospital e as pessoas que estavam tudo bem, que né, poderia ficar ali tranquilo. E entre as pessoas que deveriam ir apenas fazer uma desintoxicação ali e tudo mais. E depois de saber que você estava contaminado, eles confiscavam todos os... Sim, vai pegar minhas coisas. O que tá acontecendo? Vou pro hospital. O Césio, galera, faz com que algumas funções do seu corpo, você não sabe nem o que tá acontecendo. Você não sabe que emergência e as que tinha que apenas fazer uma desintoxicação ali e tudo mais. E depois de saber que você estava contaminado, eles confiscavam minhas coisas. O que tá acontecendo? Vou pro hospital. O Césio, galera, faz com que algumas funções do seu corpo parem de funcionar. E ele também, né, reage no corpo de pessoa para pessoa. Então tem pessoa que se fode mais e tem pessoa que se fode menos. Vale lembrar que é de acordo com o contato que a pessoa teve com o Césio. Se ela... No total desses 11 dias iniciais, 129 pessoas sofreram sintomas e 49 tiveram que ser internadas. Foi Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos. Era filha de Ivo, irmão de Devair. Lembra aquele cara, o irmão de Devair, que levou o pó pra casa pra impressionar a filha? Pois é, era essa filha. A esposa de Devair, a Maria Gabriele, que levou a peça pro hospital e tudo mais, que ajudou a solucionar esse problema, né, digamos assim, ela acabou morrendo também. E as outras 2 pessoas que morreram foram funcionários de Devair que abriram, que desmontaram a peça, né? Mas peraí, Devair também teve muito contato com a peça, correto? Sim, ele foi internado, recebeu alta e morreu apenas 7 anos depois do acontecido. Sabe por que ele morreu? Alcoolismo, porque ele entrou em depressão e ó... Só que veja só, olha como era o Devair e olha como ele ficou. O irmão de Devair, que passou o pozinho na mão, a mão dele inchou assim, ó, criou meio que um tumor mesmo, e um dos dedos dele chegou a cair. Segundo algumas pesquisas feitas, dentro daquele período, cerca de 104 pessoas morreram ali meses e até mesmo anos depois. E ao total, 1.600 pessoas foram infectadas. E as pessoas que moravam naquela região e desenvolveram um câncer durante a vida, há grande possibilidade que foi devido ao Césio. Como já falamos, todos os objetos foram confiscados, como brinquedos, fotos, roupas, móveis e até mesmo os animaizinhos foram sacrificados. Ao total foram confiscados 13.500 toneladas de lixo radioativo, que hoje está em um depósito subterrâneo de Abadia de Goiás, a cerca de 20 quilômetros do centro de Goiânia.
e podem levar até 300 anos para que todos esses objetos não tenham mais nenhum risco para pessoas ou até mesmo para o meio ambiente. Aí os objetos, a casa e o ferro velho de Devaí não existem mais. O local do hospital que foi retirada a peça, hoje em dia é um centro de convenções lá em Goiânia, onde é realizado eventos e tudo mais. E o estádio onde foi feita a triagem e a seleção da galera, hoje foi totalmente reformado. Como falamos, muitas pessoas foram infectadas. Algumas morreram e as que não morreram sofreram algum tipo de amputação, seja de um braço, de uma perna, tiveram pele retirada, tiveram que tomar medicamentos para o resto da vida. E muitas pessoas não morreram diretamente por causa do césio, mas devido a outros problemas, que nem o próprio Devaí, ao alcoolismo, e muitos suicidaram, galera. E uma coincidência muito bizarra é que esse acidente do Césio 137 aconteceu um ano depois da usina de Chernobyl explodir. Para você que não sabe, a usina de Chernobyl foi o desastre nuclear que acabou deixando uma cidade totalmente abandonada. Para saber mais do que estamos falando, clique no link da descrição depois desse vídeo ou aqui ó, na tela. E apesar de dois rapazes entrarem no hospital abandonado, invadiram a propriedade privada, pegaram uma coisa que não era deles, que não sabiam e tudo mais, o vilão de tudo isso não foram eles. Somente 5 anos depois do acidente, em 1992, 4 pessoas que eram responsáveis, né, pelo hospital abandonado, né, eles trocaram a sede do hospital e deixaram aquela... Tchau.